Graça e paz, irmãos. Eu estava lembrando ontem de uma coisa que eu queria compartilhar com vocês, porque o estudo de hoje me fez lembrar de uma coisa de ontem, que lá no estudo a gente fica fazendo um monte de pergunta, como disse o Valtinho, a teologia da busca da verdade, e todos os irmãos querendo ler a Bíblia, entender, ter respostas, e a cada pergunta que a gente faz, a gente vai ficando menor, 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 como disse a Claudete. A gente vai descobrindo que a gente sabe muito pouco. E eu estava lembrando de o quanto eu estava espantado com a vida. Eu estava sentado no meu sofá, que muitos de vocês já conhecem a minha casa aqui, tem um janelão e tem uma primavera enorme. E tinha uns passarinhos que eles estavam pousando ali. E assim, pode parecer muito romântico para você, muito meloso até, mas eu estava espantado com a vida que tinha naqueles passarinhos, com a vida que é a nossa existência, e estava pensando hoje o quanto as nossas perguntas elas são tão pequenas perto dessa explosão de vida que é a presença de Deus, dessa explosão de vida que é o Espírito de Deus, que a Miriam estava falando. E assim, eu não sei você, mas quando eu paro para prestar atenção na criação, eu fico espantado cada vez mais, né? E aí a gente vai ficando pequenininho no conhecimento desse nosso Deus. E aí, de tantas perguntas hoje, enquanto os irmãos estavam falando, eu só pude lembrar de um texto que fala de uma maravilha sobre Deus e fala de algo importante sobre nós, que é o texto de Romanos 11, versículo 33 até o 36, que diz assim: ó profundidade das riquezas, tanto da sabedoria como do conhecimento de Deus! Quão insondáveis são os seus juízos, quão inescrutáveis os seus caminhos! Porque quem compreendeu a mente do Senhor? Ou quem foi o seu conselheiro? Ou quem lhe deu primeiro a ele para que lhe seja recompensado? Porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. Glória, pois, a ele eternamente. Amém. É uma explosão, é uma poesia, né? Assim, não é em todo momento que a gente vê Paulo expressando louvor e em forma de poesia. E assim, quando faltou palavras para ele, respostas objetivas daquela mente dele, cheia de informação, quando faltou lógica, quando faltou tudo, a resposta que ele teve foi uma poesia. A resposta que ele teve foi algo que, inclusive, virou uma canção. Ó profundidade das riquezas, da sabedoria, da ciência, quão insondáveis são os seus caminhos, quão inescrutáveis. Quem é que compreende a mente do Senhor? Quem dá conta de olhar e ver a criação e explicar? Então, eu posso pensar, e acho que talvez estimular você, a uma coisa que nós cristãos deveríamos fazer mais e mais vezes: prestar atenção na criação de Deus. Prestar atenção na criação de Deus e adorá-lo. Adorá-lo nas suas multifaces, onde ele, de alguma maneira, expressa sua criatividade, sua bondade, sua misericórdia, o seu amor. Então, assim, que seja o nosso motivo de louvor hoje, dentre tantos, o espanto que é o nosso Deus, de tamanha sabedoria e tamanho tesouro. Eu queria que a gente pudesse orar agora, eu queria que você mergulhasse nesse Deus, mergulhasse. Às vezes a gente fica um pouco tímido, mas fecha os teus olhos aí. Olha um pouquinho para Deus, como Ele te ama. Olha um pouquinho para o Senhor, como Ele nos ama. Como Ele criou todas as coisas de uma forma tão tremenda, que mesmo afetadas pela queda, a gente ainda vê o toque de maravilha do Senhor, a presença do Seu Espírito. Pai, nós te exaltamos nessa hora, nessa tarde, Senhor. Nós te louvamos, Jesus.
A tua criação nos espanta mesmo. O teu amor nos assombra, Deus. A tua inteligência é inalcançável para nós. Mas nós te damos graças pelo teu Espírito Santo, que com misericórdia vai revelando, revelando, revelando. E haverá um dia, Senhor, que tudo será claro, como a mais perfeita luz do sol, Senhor. Então, por isso tudo hoje, e por tantas coisas, nós queremos te agradecer e te louvar. Recebe o nosso louvor, recebe o louvor dos meus irmãos. Espírito Santo, em cada casa hoje, em cada coração, para a tua honra, para teu louvor, em nome de Jesus, nós oramos e nós cantamos, Senhor. Amém, Jesus. Vamos cantar, queridos. Cedo eu te buscarei, de madrugada me aproximarei, Senhor. Minha alma sede tem de ti, para ver tua glória e teu poder. Socorras tu, Senhor, na sombra de tuas asas eu me alegrarei. Minha alma está pegada a ti, porque tua destra sustentado, oh, tua destra me tem sustentado. Socorras tu, Senhor, na sombra de tuas asas eu me alegrarei. Minha alma está pegada a ti, porque tua destra sustentado, oh, tua destra me tem sustentado. Meu socorro, Senhor.
entrego meu viver, pois tu és digno, santo, vida em mim, pois tu és digno, santo, vida em mim. A ti que me amou assim, tanto amor por mim, que não sou digno. Deus do meu coração, minha adoração, o meu louvor a ti, Senhor, minha gratidão a ti, Senhor, entrego meu viver. Pois tu és digno, santo, vida em mim, pois tu és digno, santo, vida em mim, pois tu és digno, santo, vida em mim, pois tu és digno, santo, vida em mim. Um dos irmãos hoje falou que a gratidão é uma resposta à graça. E às vezes a gente vai falando, os irmãozinhos vão falando e a gente vai pegando, né? Falando, opa, essa é do Espírito. A gratidão é uma resposta à graça, né? É a resposta adequada à graça. Porque a ingratidão, ela é uma ofensa à graça. Então, daqui a pouco a gente vai mergulhar no sofrimento de alguns irmãos para orar, para interceder. Mas agora eu queria estimular você a ter essa resposta à graça de Deus. Testemunhando, falando de algo que edificou a sua vida essa semana, testemunhando algo que tenha feito você perceber a presença de Deus na sua vida ou de alguma pessoa. Então, eu queria que você aproveitasse agora. Daqui a pouco nós vamos interceder, vamos orar. Vou até pedir para a pastora Miriam se preparar para orar por nós, mas eu queria que você agradecesse ao Senhor, né, em algo que você percebeu, que você notou. Eu sei que aconteceram muitas coisas durante a semana, mas... Eu quero agradecer essa família do coração, que tanto carinho que chegou para nós, que nos curou. É bem a verdade. O Pilão está lá no hospital, só para uma prevenção mesmo, cuidado, ele está bem. Nós, a fase difícil, de dor no corpo e etc., já passou, graças a Deus. Amém. Mas o carinho que a gente recebe de vocês não tem preço. Eu quero agradecer a Deus por cada um de vocês e quero
pedir para continuar orando pelo Pilãozinho, que logo, logo ele vai estar aqui com a gente. Amém. Amém. Um beijo no coração de todos. Ah lá o Pilão, ó. Ele não ia... Ah lá, ele vai falar. Beijo, família linda. Eu quero agradecer o carinho de vocês e o amor, a dedicação, né, ao tempo de intercessão por mim aí. O amor aumenta, a presença de Deus é maravilhosa no meio da nossa comunidade. Obrigado por tudo, gente. Estamos aqui, firme e forte. Vamos lá. Amém. Bom te ver, Márcio. Alegra o nosso coração ver você. Logo, logo você está contando as piadas aqui. Aí. Sempre. Aproveita para renovar aí o cardápio. Bom ver você, irmão. Continuaremos orando, sim, para você rapidamente sair daí. Mas mais alguém que quer testemunhar, agradecer? Eu quero agradecer, Tom. Agradecer Oi, Tom. muito a Deus, porque essa semana eu completei mais uma primavera, né? 7.6. Eu posso cantar aquele hino até aqui, chegamos pela fé. Foi graça, irmão, graça, irmão. Vai chegar até os 120, Tony. É? Até os 120, tá bom? Tá bom, até 120, tá bom. Então, tá bom. Eu deixei todas as felicitações que vocês me mandaram, algumas não pude responder, mas muito obrigado e Deus recompense vocês. Eu amo demais vocês. Essa é a comunidade do meu coração, tá bom? Muito obrigado e com Deus. Amém. Graças a Deus. Eu também quero agradecer. Essa semana também completei uma primavera. Não sei se era primavera ou se era outono. Mas vamos ficar só para ficar diferente, vai. Alcancei mais um verão. Deus tem sido maravilhoso e, a despeito de todas as dificuldades que a gente passa, eu comemoro muito esse momento e agradeço muito a Deus, agradeço a todos vocês pelo carinho, pelo amor, muitas mensagens, muitos votos. Eu só posso desejar que Deus retribua a todos vocês esse amor que eu recebi nessa semana de uma maneira mais direta, né? Eu recebo sempre, mas nessa semana, em função do meu aniversário. Então, obrigado, Deus, obrigado, irmãos, amo todos vocês. Bom, graças a Deus, Elcinha. A Meg, eu também quero agradecer, obrigada. Fala, Lu. Agradeço a Deus pela vida, por ter vocês, pela minha família, por ter uma igreja com pessoas tão especiais, tão importantes, tão carinhosas, tão generosas, que Deus nos mantenha, nos sustente. Num ano tão difícil, os laços que nos sustentam, são essas manifestações de carinho, de amor, que só Deus realmente para retribuir a vocês esse carinho, esse tempinho que vocês dedicaram, separaram para mandar uma mensagem, para mostrar o carinho. Então, eu agradeço a Deus e agradeço muito a vocês. Obrigado mesmo. Amém. Meg, você quer falar? Está aberto aí? Não. Fala, Wellington. A gente aqui em casa também quer agradecer pela vida do João. Hoje ele faz 11 anos de idade, né? É uma bênção muito grande para a gente. Este ano a gente teve a oportunidade de ver um João crescendo, experimentando mudanças de humor, até com toda essa situação da pandemia, da reclusão. Mas também experimentamos a bênção de ver ele ficando mais calmo novamente, mais feliz, mais tranquilo. A gente vê que Deus vai cuidando da gente. E nós contamos sempre com as orações e o
um abraço e o cuidado mútuo aí na igreja, né? E a gente tem uma vida tão corrida, tão puxada, né? Mas nós temos também uma comunidade que nos sustenta. Agradecendo por isso. Quero colocar também no agradecimento, tem vários irmãos queridos, você já falaram do Antoniel, da Lu, do Elcio. Quero lembrar o Nilson também, fez aniversário essa semana. O Nilson é uma pessoa muito querida para a gente, é nosso Amém. irmão pai, né? A gente fica feliz por ele estar completando mais um aniversário, parece que um pouco mais animado também, a gente fica feliz pelo estado dele, parece estar um pouco melhor. Isso é muito bom. Não sei se a Lilian ia falar alguma coisa, ela está dirigindo. É o Erluber que está dirigindo aqui o Tom. Mas eu gostaria de agradecer a Deus pela vida do Heitor. Nós fizemos um exame de audição dele, suspeitávamos que teria uma perda auditiva no ouvido esquerdo, mas um exame mais detalhado mostrou que não há perdas. Fizemos também exame de oftalmológico, ele está bem, tem um astigmatismo, mas que costuma naturalmente se recuperar. Então, vamos observar. Fomos no geneticista essa semana, ela ficou muito contente de ver o Heitor, o estado dele, a interação dele com a gente, prestando atenção, atento. Então, a gente continua, né, acumulando milagres de Deus na nossa vida através do Heitor. A gente quer Amém. compartilhar com vocês que sempre estão nos apoiando, né, nos animando e orando pela gente. Muito obrigada aí por tudo e também por tudo que o Senhor inacreditavelmente tem feito pela minha vida profissional. Se eu contasse, é até engraçado. O Senhor tem sido muito bom com a gente. Amém. Aleluia. Deus, a gente está acumulando milagres, é isso. Tanta celebração, tanta festa, tanta gente mostrando a vida de Deus aí nessa semana e a gente vendo o pilãozinho ali também. Quanta coisa boa. Você quer falar? Não? Então, se alguém quiser agradecer, pode agradecer. Senão, também nós vamos interceder por quem você lembra. A Miriam está com a caneta ali fortíssima, marcando o nome. E pode ter certeza que, além de tudo, nós estamos naquelas semanas em que a Miriam nos estimulou, inspirou a orar como família, e tem sido um bom estímulo. O Hamilton já tinha testemunhado da experiência dele com a Liliane, e a Miriam trouxe esse projeto de vida aí para nós, e a gente tem encarado de uma maneira muito boa, e é sempre bom, né? É sempre recompensador quando a gente consegue sentar em família ou entrar na presença do Senhor. Tudo bem que alguns mais assim falam, mas onde você estava que você não estava na presença do Senhor? Não, irmão. Entenda, na presença do Senhor. Né? Estamos sempre na presença dele, mas é um momento devocional que a gente acaba tendo um momento diferente ali. Claudete, você quer falar, querida? Bom, em primeiro lugar, eu quero agradecer a intercessão, que eu vi meu nominho lá no grupo de oração, pelo amor e o carinho dedicado a mim e pelo convívio que eu tenho com vocês, que é um convívio tão representante das relações que Deus ensina, né? Hoje eu tenho um pedido especial. Minha sobrinha Bárbara começa os vestibulares amanhã. Amanhã é a primeira prova dela. E a gente fica assim, meio dividido, né? Preocupado. Por incrível que pareça, tanto com sucesso, né? Às vezes eu olho e falo, medicina está difícil, mas, por outro lado, ela tem tanta vontade de cuidar das pessoas, né? E nós estamos num mundo que tem mostrado que, de repente, você precisa de um monte de gente que cuide de um monte de pessoas, né?
Então, eu quero pedir oração pela Bárbara, por todos os vestibulares que ela vai fazer, começando pelo de amanhã, que ela tenha calma, presença de espírito, saiba que Deus está protegendo, cuidando, para ela poder acessar o conhecimento que ela tem acumulado com muito esforço. E assim como para a Bárbara, todas as pessoas que estão fazendo vestibular, que se dedicam, que têm vontade de ajudar o seu próximo através do seu trabalho, que Deus abençoe a nossa nação através deles, né? Amém. Porque eles é que vão cuidar de nós. Tá bom, meus irmãos? É isso aí. É Agradeço isso mesmo. muito obrigada. Amém. Vamos continuar orando pelo Ebinho, pela sua família querida, pela família Pilão, né? Pelos nossos irmãozinhos que têm empresas e estão aí na batalha, né? Neles a gente representa todas as empresas, claro. Todo mundo, cristão ou não cristão, não importa. Oramos por todos. Os empresários que honestamente trabalham e dão sustento a tanta gente. Deus dá através deles, né? Fala, Elcio. Eu queria pedir a vocês que orassem pela mãe de uma colega de trabalho. A colega chama Ana, mas a mãe chama Mercedes, Dona Mercedes. A Dona Mercedes é uma senhora de 80 anos, viúva, uma atleta para a idade dela, que vivia super bem, até que nesta semana, do nada, ela teve um grave problema, ela notou um grave problema, muitas dores, e foi ao médico e descobriu que estava com 4 hérnias de disco. E na idade dela, não se recomenda fazer cirurgia, ela tem um problema sério de diabetes e outras complicaçõezinhas associadas, mas, assim, uma pessoa cheia de vida, cheia de disposição, e que de um minuto para o outro foi tomado por essa dor intensa. Os filhos, são 3, estão assim bastante assustados com isso, sem saber o que fazer. São cristãos também, e conversando, a gente falava assim de uma maneira uma expectativa muito boa de que Deus colocasse a mão e fizesse um milagre em favor dela. Então, eu queria que vocês se juntassem a mim, eu tenho orado por ela, queria que vocês se juntassem a mim nisso aí. E também por um colega de trabalho também, chama Antônio, na verdade é Geraldo Antônio. O Antônio, ele também está com problema de hérnia de disco. Ele sempre teve, nesse caso, ele já sabia, ele já cuidava, mas de um momento para o outro isso se agravou. Se agravou a ponto de ele não conseguir dormir mais à noite, ter uma série de sensações horrorosas. Ele acabou sendo hospitalizado essa semana na iminência de fazer uma cirurgia às pressas. Acabou que não aconteceu a cirurgia. Ele atribui, ele é cristão também, ele atribui que Deus, que sabe tudo, dirigiu esse momento. Então, se não era para ter cirurgia, não teve, mas ele está com essa questão que está, entre aspas, parcialmente resolvida, tá? Foi abençoado porque foi medicado, foi tratado de uma maneira bastante cuidadosa, mas ele tem a hérnia lá, e a fé dele e a minha também é que Deus pode atuar, e nossa também, que Deus também pode fazer um milagre e livrá-lo desse problema, seja via médica, seja por um caminho de um milagre, né? Então, coloco ele também na mesma sequência de oração, então, irmãos. Amém. Vamos orar por esse querido. Oi, Meg. Pastor, eu queria pedir pela minha mãe. Já ontem e hoje ela tem teve um mal-estar, mas nada grave. Tá bem, mas é um mal-estar, dor nas costas, assim. Ela deita e fica bem. Queria pedir oração por ela e por todos aqui de casa. Tá bom, Meg, vamos orar sim, pela irmã Florência. Temos 2 senhoras aí com bastante idade, com
Dona Mercedes, a irmã Florência, vamos orar. Miriam, vamos lá? Nenhum pedido? Eu queria pedir pelos funcionários da minha UBS. Até agora, nessa pandemia, nenhum de nós tenha sido contaminado. Essa semana nós estamos com 3 profissionais enfermeiros com Covid e mais alguns com suspeita de Covid e mais algumas pessoas mais afastadas por precaução. Então, eu quero pedir em favor deles e em favor de todos os outros, né? Não só da minha unidade, como dos outros locais, e que Deus nos esclareça, nos dê sabedoria para ter comportamentos que previnam essa doença tão cruel, né? E que Deus ajude, que apareça logo uma solução para essa situação tão triste que nós estamos passando, ok? Obrigada. Então, vamos orar. O Senhor já ouviu todos esses pedidos, né? Mas agora nós vamos, em coro, né? Com o nosso coração, conversar com o Senhor sobre todos esses irmãos que reconhecem que nós somos dependentes de Deus. Senhor Deus poderoso, nós te louvamos, Senhor. Nós te agradecemos, ó Pai. Te agradecemos porque, Senhor, sabemos que Tu estás no controle das nossas vidas. A Vera te agradece, Senhor, pelo carinho, pelo amor, Senhor Jesus, pelos cuidados, pela oportunidade que tem de ser atendida num hospital, Senhor Jesus, que está cuidando do Márcio. E nós pedimos, Senhor, que completes o seu restabelecimento, Senhor, que dê forças ao seu organismo para que ele se recupere o mais rápido possível. Te agradecemos, Senhor, porque a família tem estado sob controle, Senhor, e estão se recuperando, nós te louvamos por isso. Senhor Deus poderoso, nós te pedimos, Pai, que receba o nosso agradecimento pelos nossos aniversariantes, Senhor Jesus. Pelo Toniel, pela Luciana, pelo Elcio, Senhor, pelo João Pedro. Ó Deus poderoso, nós te louvamos por estas vidas, todas as vidas que fizeram aniversário essa semana, o Adeildo também. Ó Deus, derrame sempre uma bênção sobre eles para que eles sempre sejam agradecidos e dependentes da tua graça. Cuida deles sempre, Senhor Deus poderoso. Nós te agradecemos também, Senhor Jesus, pelo Nilson, porque tu tens, Senhor Jesus, cuidado do Nilson, uma pessoa também querida, embora esteja distante de nós, mas nós reconhecemos que ele precisa da tua graça, da tua assistência constante, Pai. Te agradecemos também, Senhor Jesus, porque tens feito uma obra grandiosa na vida do Heitor, Senhor. Nos juntamos a Lilian, Senhor Jesus, e agradecemos a Ti, porque tens cuidado do Heitor e ele tem sido, assim, sempre um motivo de agradecimento e louvor a Ti. Senhor Deus poderoso, a Claudete também está agradecendo, Senhor Jesus, pelo relacionamento com a comunidade. E ela te pede, Senhor Deus, que abençoe as suas sobrinhas, Senhor, que está se preparando para vestibular. Tu sabes, Senhor, das intenções do seu coração, mas, acima de tudo, Senhor, os seus propósitos para com a Bárbara. Ela se coloca à disposição para servir, Senhor Jesus, aos seus semelhantes. E assim, Senhor Jesus, tu tens projetos para ela também. Que os projetos teus sejam alinhados, Senhor Jesus, com os desejos do seu coração. E ela, Senhor, Deus poderoso, seja abençoado e dirigido. Senhor, nós pedimos agora também, Senhor, pelo Weber, Senhor. O Ebinho, Senhor Jesus, precisa da tua assistência constante, a sua casa precisa da tua bênção constante. E nós oramos, Senhor Jesus, para que o tratamento dessa enfermidade seja, Senhor, desenvolvido rapidamente para que muitas pessoas, Senhor, nessas condições, possam usufruir da tua bondade, da tua misericórdia, trazendo sabedoria ao homem para se livrar desse problema. Oramos, Senhor Jesus, pelos empresários, Senhor Jesus, que, vez por outra, sentem dificuldades, às vezes, Senhor, para manter as suas empresas. E nós te pedimos, Senhor, que abençoe, Senhor, que dirija, que abra portas, Senhor Jesus, que o convívio com os empregados, com os funcionários, Senhor, seja alguma coisa leve e dirigida e abençoada por Ti. Senhor Deus poderoso, nós oramos agora, Senhor Jesus, pelos pedidos que o Elcio fez, para a dona
para Dona Mercê, Senhor. Ela está com problema de coluna, Senhor Jesus. É uma idade complicada ainda para fazer cirurgia, mas tu podes dar alívio a ela, Senhor Jesus, e colocar a tua mão que corrige as nossas dificuldades e os nossos desgastes físicos. Recupera e renova as suas forças, Senhor Jesus, cuida dela. Oramos também pelo Senhor Antônio, Senhor Jesus, que está com o mesmo problema. Ó, Senhor, tu podes colocar a tua mão, Senhor Jesus, e refazer e tirar as hérnias que estão sobrepondo essa coluna, e para que ele tenha, Senhor Jesus, movimentos leves, Senhor, e a dor seja retirada pelo teu poder, pela tua mão, Senhor Deus poderoso. Ora, o Senhor Jesus, pela casa da irmã Florença, pela saúde da irmã Florença, pela saúde da Cláudia, do Valdeci, da Margarete. Senhor Jesus, que o teu Espírito Santo, que os teus anjos estejam na casa deles, trazendo alegria, saúde, Senhor, e tudo aquilo que eles estão necessitados, Senhor Jesus, nesse momento de enclausulamento que nós estamos vivendo. Senhor Deus poderoso, oro também, Senhor Jesus, com a Claudete, que ela tem, Senhor Jesus, se preocupado com todos os seus colegas de trabalho, Senhor. Ó Pai de misericórdia, coloca uma redoma, Senhor Jesus, à volta desses funcionários, para que eles não sejam atingidos, e aqueles que estão sendo atingidos, que sejam libertos, Senhor Deus. Que eles possam, Senhor Jesus, poderoso, sentir a tua mão protetora e curadora, Senhor. Esteja, Senhor Jesus, com todas essas vidas que pediram a Ti. Com nossos agradecimentos, Senhor, e aqueles, Senhor Jesus, pelos quais nós não oramos, mas eles estão distantes, e nós te pedimos, Senhor, as vidas que estão, Senhor Jesus, que não estão participando do culto hoje, move-os, Senhor Jesus, e visita-os com o teu Espírito, Senhor, para que eles se sintam renovados, fortalecidos, Senhor, e sabendo, Senhor, que passaremos essa fase, e depois nós olharemos para trás e diremos que o Senhor nos ajudou. Fica conosco, perdoa os nossos pecados e assista-nos com teu Espírito, agora e para todo sempre. Amém. Vejo o Senhor no trono do universo, honrado, o seu manto real enche todo o templo de glória. Toda a terra se encheu. Toda a terra se encheu, toda a terra se encheu de sua glória. Santo, 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 Santo é o toda a terra
queria compartilhar com vocês hoje uma palavra que não é original, não é minha. A palavra é do pastor Ariovaldo Ramos. Esse livro, falando sério sobre missões, eu já li, quando eu estava no consultório, uma missionária da Igreja Presbiteriana ali na Vila Maria, que estava na Irlanda, me passou esse livro, e esse livro, depois que eu li, essa palavra não saiu mais do meu coração. Ela não só me desafia, como ela estimula. Eu quero compartilhar com vocês, nem sei se é a primeira vez que eu falo sobre essa palavra, mas, de novo, eu quero reaquecer essa palavra no meu coração e, se possível, no coração dos irmãos também. Ela começa, baseada no texto de 2 Coríntios 5:15. O texto diz assim: Ele morreu por todos, para que os que vivem não vivam mais para si, mas para aquele que por eles morreu e ressurgiu. Deus, nosso Pai, nós somos teus filhos, Senhor, comprados e resgatados por seu sangue. Que a tua obra se complete em nossas vidas, Senhor. Que a tua palavra inunde os nossos corações, inunde os nossos sentimentos, todo o nosso ser completo. Responda ao teu amor, responda à iluminação que os apóstolos tiveram para nos explicar a obra de Jesus. Respondam, Senhor, aquilo que o Senhor planejou desde a fundação do mundo, que se cumpra em nós, Senhor. Que rompa, Senhor, todas as barreiras que nós enfrentamos, colocamos, ou que o mundo, as dificuldades da vida se apresentam, são colocadas diante de nós. Ó Deus, que não haja barreiras, Senhor, para que a tua palavra se cumpra em nós, para que o desejo do teu coração se concretize nas nossas vidas. Fala conosco hoje, Senhor, é o que eu te suplico, no nome de Jesus. Amém. Eu vou repetir: ele morreu por todos, para que os que vivem não vivam mais para si. Para quem você vive, para o que você vive. A gente, no estudo recente, nós até comentamos que as cartas de Paulo, elas dão o Paulo apresenta um olhar que a gente ele parece às vezes tão distante da nossa realidade, que a gente fala, Paulo era assim. Paulo era assim, né? Ele vivia para Cristo. O que esse texto e essa palavra do Ariovaldo me estimula é que essa não é uma realidade proposta só para Paulo. Aliás, o Paulo está dizendo, ele morreu por todos, para que os que vivem não vivam mais para si, mas que vivam para aquele que por eles morreu e ressuscitou. Nós somos servos de Jesus. E a partir de quando temos essa consciência da sua morte, sua ressurreição por nós não temos mais outra razão de viver, a não ser viver para Ele. Ou seja, passamos a ter uma vida em missão. Eu não lembro com detalhes, mas tem uma época que eu estava em dúvida sobre se aceitava ou não algum convite que eu recebi no meu trabalho. Eu não lembro se eu ainda estava em Guarulhos ou se era um convite aqui em Barueri. Eu liguei para uma amiga que eu gostava muito da paixão dela pelo SUS, e perguntei para ela, a Marcela até conhece, ela é uma articuladora lá na região dela, o que você acha? Eu aceito? Será que vai ser bom? Ela falou, Wellington, nós estamos em missão.
aquilo para mim soou tão, calou tão forte no meu coração, e apesar dela ser uma pessoa espírita, eu confesso que eu fiquei até com um pouco de inveja dessa clareza que ela tinha para a vida. Eu nem sei exatamente qual que é a concepção da missão para os espíritas, mas eu pude aprender com ela que nós estamos em missão. Às vezes a gente não vive nessa dimensão e nesse conhecimento, nessa consciência. Mas esse texto está aqui para nos dizer, olha, nós não temos mais outra razão para viver. Ele morreu para que aqueles que vivem, como nós vivamos não mais para nós mesmos. Nós temos uma missão a partir de então. Eu queria ler com vocês Romanos 14, de 7 a 9. Esse texto também calou tão fundo ao meu coração que eu fiz uma canção com esse texto. Ele fala assim: pois nenhum de nós vive para si. Repetiu a mesma ideia de 1 Coríntios, né? Ele morreu para que não vivamos mais para nós mesmos, mas que não vivamos mais para si. Aí ele fala aqui em Romanos agora, nenhum de nós vive para si. E aí ele vai além. E nenhum morre para si. Isso é meio estranho, né? Se vivemos para o Senhor, vivemos. Se morremos, por outro lado, para o Senhor morremos. De sorte que, quer vivamos ou morramos, somos do Senhor. Pois para isto Cristo morreu e tornou a viver, para ser Senhor tanto dos mortos como dos vivos. Eu assisto uma série da Netflix aí, A Culpa da Laerton, ele me iniciou, eu fiquei viciado, aí acho que só vai curar depois dos 700, 800 capítulos da novela Ertugrul. Ertugrul é um seriado turco, e ele mostra como foi criado, como as tribos nômades turcas viraram uma nação e foram avançando do leste até o oeste. Eles estão chegando perto de Niceia, e não sei se vai acabar a série, a Laerton depois pode dizer, eu estou ainda na 4ª temporada, depois de uns 350 capítulos, e eles estão avançando, acho que vai chegar em Constantinopla. Mas ali é uma série que você pode aprender algumas coisas a respeito do Islã e coisas que você acha positivas, coisas que você vê na minha interpretação, que acho que não só porque tem a cosmovisão cristã, mas a gente vê que o cristianismo ele é muito superior ao Islã na questão da graça, na questão do amor. Mas uma coisa eu vejo, de certa forma, eu acho que eles vivem um pouco, ainda que deturpados, esse texto aqui, quando ele fala assim, ó, se vivemos, para o Senhor vivemos. Se morremos, para o Senhor morremos. Eles têm uma cultura dos mártires, na Guerra Santa, que eles implicam, que morrer pela causa do Islã é uma glória, não é, eles praticamente não, eles não reclamam disso. Eu não sei o que aconteceu conosco, com a igreja, que nós perdemos essa paixão de que morrer por Cristo é glorioso. Eu não sei o que aconteceu, que em algum momento da história, ou da nossa própria história, o nosso apego à vida ficou maior
ao apego ao Evangelho, à missão de Cristo. Eu não sei aonde na história que o nosso conforto se tornou muito mais importante do que servir ao Senhor. Nós justificamos isso com muitas coisas, cada um tem um chamado, um monte de coisa. Mas o fato é que nós precisamos resgatar essa consciência. Se vivemos, se trabalhamos, se eu trabalho em Barueri, se você trabalha na sua empresa, se você tem a Top, se você tem a Hunter Douglas, se você tem um consultório de psicologia, se você é estudante, não importa onde você esteja, se vivemos, tem um propósito final, não é ser o presidente da empresa, não é ser o melhor funcionário, esse pode até ser um caminho, mas não é para isso que a gente está lá. Nós vivemos para o Senhor. Se vivemos, se estamos onde estamos, se estamos num apartamento, qualquer lugar, estamos para o Senhor. E, por um outro lado, se experimentamos perdas, se o nosso caminho não é ascendente, como todo mundo quer, subir, 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 se o nosso caminho é de queda, 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 morremos para o Senhor. Nós precisamos aprender a colocar esse sentido em tudo na nossa vida. Precisamos dessa consciência. E arrependimento é uma chamada expansão de consciência. E por isso que essa, para mim, é uma palavra de chamada ao arrependimento. Eu vivo para o Senhor. Eu aceito morrer para o Senhor. Nenhum cristão deve viver para si mesmo. Seja viver, seja morrer, que seja para Ele. Quando Jesus morreu, Ele morreu para ser Senhor. Qual que é o sentido dele ser Senhor? De que Ele fala e a gente obedece. De que aquilo que está no coração dele é aquilo que vai estar no nosso coração. Ele recebeu toda a autoridade para nos salvar, para nos livrar da miséria, das nossas dores, da nossa reclamação, de tudo que a gente vivia, dos nossos vícios, do pecado. Sim, mas não foi só para isso. Ele morreu para ser Senhor. Ele morreu para falar, olha, Luca, faça isso. Vera, faça aquilo. Valtinho, faça outra coisa. Eu não sei se a gente perdeu essa dimensão de que nós temos um Deus que deve ser Senhor e não só aquele que nos abençoa. É um Deus que fala e nos dirige. Um Deus que tem vontade. E que a gente tem que buscar conhecer essa vontade. Porque Ele é Senhor, porque Ele recebeu essa autoridade. Uma das primeiras dimensões da nossa missão é pregar, sim. A grande comissão fala aí de pregar o evangelho. E às vezes a gente fica até preocupado, né? No mundo de hoje, eu trabalho num lugar onde as pessoas, cada um tem a sua opinião, já bem formada. Não é fácil a gente pregar. Às vezes parece que não adianta. Mas Jesus recebeu toda a autoridade. Ele tem todo o poder para libertar, para curar, para convencer, para mudar a história de pessoas, de indivíduos, de sociedade, de nações.
A gente às vezes acha que as coisas começam já grandiosas, quando com uma pequena fagulha de de fogo, toda uma floresta incendiada. Uma pessoa que a gente evangeliza, uma família é salva. E a gente pode acreditar e saber que Jesus tem toda a autoridade para fazer essas mudanças. Que a nossa palavra não vai voltar vazia. Ah, mas que eu vou falar para a pessoa que Deus faz. Às vezes eu oro, não acontece. Nós somos testemunhas daquilo que Deus tem feito nas nossas vidas. Não são todas as nossas orações que recebemos um sim de Deus. Não foram todos os nossos pedidos que aconteceram. Deus não é um gênio da lâmpada que a gente esfrega e os nossos pedidos são concedidos. Mas nós somos testemunhas de lutas que Ele travou por nós. De vitórias que podem até ter demorado um pouco, porque algumas vitórias são processuais, mas de que Deus promoveu libertação e cura sobre nós. Nós temos desafios, né? Como que eu vou falar para uma pessoa idólatra? Como eu vou falar com uma pessoa que tem um pacto com o inferno? A pessoa mexe com coisa ruim. Por que eu vou falar com uma pessoa assim? Ou uma pessoa que gosta do pecado, que está cheia, está amarrada dessas questões, a gente tem dificuldade. Mas nós esquecemos que o nosso Senhor tem autoridade. A chave do céu e do inferno está na mão de Jesus. Porque Ele é o Senhor, vale a pena pregar. Nós podemos ter certeza que a palavra de Deus não vai voltar vazia. E sabemos que suas promessas vão se cumprir. Primeira coisa, nós temos que ter consciência dessa missão. Nós não vivemos mais para nós mesmos. Sinceramente, eu tenho dúvidas se a gente se lembra disso no nosso dia a dia. Para quem vivemos? Para o que vivemos? Todos os cristãos estão em missão. Para isso, precisamos ter Jesus Cristo como Senhor para além do discurso. É óbvio que isso é uma confissão nossa, né? Faz parte do nosso credo, ainda que a gente não receite um credo, mas todos nós confessamos, Jesus Cristo é Senhor, está nas nossas canções, Ele é Rei, né? Que bom que está nas nossas canções, que está na nossa confissão, mas tem que estar para além do nosso discurso. Precisamos de uma dimensão de fé que ultrapassa esse discurso. Acreditar que tudo é de Jesus, que Ele é Senhor de tudo e de todos. Pedro teve uma experiência também com Jesus. E aconteceu que, apartando a multidão para ouvir a palavra de Deus, estava ele junto ao lago de Genezaré. E viu Jesus, né? Ele viu 2 barcos junto à praia do lago. Havendo descido deles, estavam lavando as redes. E os pescadores, havendo descido deles, estavam lavando as redes. Entrando num dos barcos, que era o de Simão, pediu-lhe que o afastasse um pouco da terra. E, assentando-se, ensinava do barco a multidão. E quando acabou de falar, disse a Simão: faze-te ao mar alto e lançai as vossas redes para pescar. Respondendo Simão, disse: Mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos, mas sobre a tua palavra lançarei a rede. E fazendo assim, colheram uma grande quantidade de peixes e rompia-se-lhe as redes.
a rede. E fizeram um sinal aos companheiros que estavam no outro barco para que fossem ajudar. E foram e encheram ambos os barcos, de maneira que tal que quase iam a pique. E vendo isto, Simão Pedro prostrou-se aos pés de Jesus, dizendo: Senhor, ausenta-te de mim, que sou um homem pecador. A gente vê, em um determinado momento, mesmo depois que Jesus tinha chamado Pedro para ser um pescador de homens, Pedro tinha voltado a ser um pescador de peixes. E a gente fica perguntando: mas Pedro, o que você está fazendo aí no barco que não está seguindo Jesus? Que não está pescando homens? Aí Pedro poderia ter respondido aquilo que normalmente nós também respondemos: eu tenho família, Jesus. Minha sogra mora comigo lá em casa. Tem gente para cuidar. Mas Jesus falou: vou te ensinar uma hoje, Pedro. Joga a rede daquele lado ali. Porque parece que você não pescou nada hoje, certo? Certo. Tá bom, Jesus. A gente de peixe eu entendo. Mas já que o senhor está mandando, porque o senhor está mandando, eu vou fazer. E aí Pedro obedece e tem a maior colheita que ele tem, a melhor pescaria que ele já podia ter tido. Jesus está falando: olha, você tem a rede, você tem o barco, você sabe as técnicas, mas eu tenho os peixes. Eu sou o Senhor deste universo. Eu que controlo as coisas. Olha, eu não sei vocês, mas a gente tem uma dificuldade muito grande de levar isso a sério. De acreditar que Jesus tem o poder e a capacidade de chamar o peixe, de providenciar uma pesca milagrosa para a gente. Obviamente, a nossa vida não é feita de milagres a cada dia, esses milagres extraordinários. Mas acho que quem está caminhando com Jesus já pôde ver o cuidado que ele tem conosco. Jesus morreu para que não vivamos mais para nós mesmos. Como diz, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou, ou seja, para ele mesmo. A minha pastoral hoje é: para quem vivemos? Até quando nós vamos viver para nós mesmos? Um segundo aspecto: qual o objetivo, qual o significado dessa missão? Queria ler Efésios com vocês. Verso 9 e 10 e depois 21 e 22. Vou tirar aqui. Ó. E nos revelou o mistério da sua vontade, a vontade do Pai, de acordo com o seu bom propósito que ele estabeleceu em Cristo. Isso é, de fazer convergir em Cristo todas as coisas, celestiais ou terrenas, na dispensação da plenitude dos tempos. O Pai tem uma vontade que foi revelada: fazer que todas as coisas convirjam em Cristo. Fazer de Cristo o centro de todas as coisas. 22 e 23. Cristo reina sobre todos os governos celestiais, autoridades, forças e poderes. Ele tem um título que está acima de todos os títulos das autoridades que existem neste mundo e no mundo que há de vir. E sujeitou todas as coisas a seus pés. E sobre todas as coisas o constituiu como cabeça da igreja, que é o seu corpo, a plenitude daquele que cumpre
tudo em todos. Nossa missão é implantar uma nova forma de viver, na qual Jesus é o centro de tudo. Jesus é o referencial, ele é o padrão. Jesus nos ensina a sermos gente como gente deve ser. Essa dimensão do Jesus humano, de Jesus homem. Eu até ouvi, há uns tempos atrás, um estudo sobre como Jesus nos ensina a sermos homens do sexo masculino, homem do chamado de Deus de hombridade. Um homem que não se impõe por violência em nenhum momento. Muito diferente do padrão de macho que a gente tem de sociedade. Um homem que dignifica a mulher em todo o seu sentido, seu aspecto, que não abandona, que não faz violência verbal, não faz violência física. Jesus, o centro, o padrão para a humanidade. Não só para o homem, para a mulher também. O ser humano como um todo. O padrão para as instituições políticas, democráticas, para as instituições de governo. Jesus como um centro do universo. Essa é a vontade do Pai, que todas as coisas convirjam em Jesus. Essa é a nossa missão. Se essa é a vontade do Pai, essa é a nossa missão. Fazer com que todas as coisas tenham com Jesus como referencial, como um modelo, como um padrão. Se eu sou empresário, um empresário que mostre o padrão de Jesus. Se eu sou filho, um filho que mostre Jesus como padrão. Mas também Jesus não é só o centro e o referencial, ele é também o comando. Aquilo que a gente falou no início, Jesus é Senhor. Ele é o cérebro, é a cabeça. Não só a cabeça no sentido de hierarquia, mas daquele que dá o comando. Que diz para onde as coisas têm que acontecer. E por fim, Jesus é a plenitude daquele que cumpre todos. Ele termina assim, ele é a realização da sua própria vontade. Aonde? Na igreja. Nós, então, como igreja, somos o cumprimento da vontade do Pai. Ele é a cabeça da igreja, que é o seu corpo, a plenitude daquilo que cumpre tudo em nós. Essa é a nossa missão. Fazer de Jesus o centro, fazer de Jesus o comando, fazer de Jesus a realização. Para que a igreja, para que haja essa realização, nós temos que levar a expandir a igreja, a expansão da igreja. Missão é deixar no local onde nós fomos colocados um grupo de pessoas que passa a viver a partir dessa verdade. Às vezes a gente fica com esse mote de que não precisa pregar, que a gente prega só com a gente. Sim, sim, sim. A gente prega com o nosso jeito de ser, mas nós temos que ter isso em mente. A realização da vontade do Pai é a expansão da igreja. Nós temos que ter isso no nosso coração, essa missão de vida. Não vivemos mais para nós mesmos. Não vivemos para comprarmos coisas, juntarmos patrimônio. Não vivemos para aumentar o nosso conforto até o fim. A gente já tem vida, qualidade de vida que reis não tinham. A gente fica aí reclamando, achando que é pobre. O pobre de hoje já vive melhor que o rei de muitas de épocas antigas.
Nosso objetivo não é de vida, não é este, aumentar o nosso conforto a de eterno. Com essa palavra, eu quero nos chamar ao arrependimento. Para o que vivemos? Para quem vivemos? E, inclusive, para quem morremos? Para quem abrimos mão das coisas? Se vivamos, quer morramos, somos do Senhor. Que Deus abra os olhos do nosso entendimento, alargue o nosso coração, quebre os ídolos que nós fomos colocando nas nossas vidas. E seja Senhor. Ai, como eu sonho de poder ouvir, Deus, o que eu vou fazer hoje? Como eu sonho em poder falar, Deus, o que eu faço com isso que o Senhor me deu? O que eu faço com o meu tempo? O que eu faço com o meu dinheiro? O que eu faço com a minha família? O que eu faço com meus filhos? Como eu sonho consagrá-los a Ele. Que Deus fale aos corações de cada um de nós. Abra o nosso entendimento. Nos chame para Ele. Estamos em missão. Nossa vida, a vida do cristão é uma vida de missão. A missão é fazer de Jesus o centro de todas as coisas. A missão é que Jesus seja o Senhor sobre todas as coisas. E que Jesus se expresse em todas as coisas. Que seja assim onde Deus nos plantar. Assim oro, em nome de Jesus. Somente
desejo de exaltar a Deus, somente a Deus, Deus, somente Deus, domina o trono do universo. Que a voz da criação se erga para dar louvor somente a Deus, Deus, somente Deus, domina o trono do universo. Que a voz da criação se erga para dar louvor somente a Deus. Pai, nós te damos graças, Senhor. E rogamos, Deus, que nessa missão, que a tua vontade, Senhor, vire totalmente a nossa vontade, Senhor. E que a nossa vontade seja a tua vontade, Deus. Que o nosso caminhar seja por cima das tuas pegadas, Deus. Que quando nós tocarmos, que o Senhor esteja tocando, que quando nós falarmos, que o Senhor esteja falando, que o Senhor corrija o curso do rio do nosso pensamento, que naturalmente as pessoas, de alguma forma, sejam tocadas pela tua presença sobrenatural, na nossa presença natural, até para que não haja vaidade em nós de acharmos que somos merecedores de qualquer coisa, Senhor. Mas que seja feita a tua vontade, Senhor. Que seja feita a tua vontade. Que seja feita a tua vontade, Senhor. Que o teu reino venha sobre nós, em nós, através de nós, Senhor, nessa nação, na nossa cidade, na vida das pessoas. Que a nossa repreensão seja a tua repreensão, Senhor. Que a exortação seja a tua exortação. Que o estímulo seja teu, Senhor. Que a promessa seja tua. Que a palavra de fé seja do teu Espírito, Senhor. Que a palavra de cura seja do Senhor. Que a glória, a honra, o louvor sejam somente a ti, Senhor. E que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso Pai, a comunhão, a consolação do Espírito Santo de Deus seja conosco, com todos os irmãos aqui, com a casa dos meus irmãos, com as famílias dos meus irmãos, com esta cidade, hoje e para todo sempre, enquanto peregrinamos, Deus, para a honra e glória de Jesus Cristo. Amém, Senhor. Amém, queridos. Deus abençoe. Uma semana respondendo à graça de Deus com gratidão, respondendo ao chamado, ligados, né, na ação do Espírito, para que você e eu possamos ser instrumentos de Deus, mesmo quando a gente tem toda aquela dificuldade, mas que o Senhor possa usar as nossas vidas. Deus abençoe você. Lembre, onde estiver, né, durante a semana, tem aquele tempo de oração em família, sozinho, não importa, no chuveiro, onde você estiver. Lembre de orar. E deixe o Espírito conduzir você a orar pelas vidas, pelos irmãos. Lembra da palavra de missão que o Wellington trouxe? Lembra da palavra que o Leandro trouxe sobre o lugar secreto, onde você fala com Deus e não está preocupado com ninguém olhar o que você está orando. Que seja uma semana onde, acima de circunstâncias, que você possa
ver o Senhor, como nós cantamos. Ver o Senhor na criação, no semelhante, e que a gente tenha uma palavra de pacificação, uma palavra de amor, o amor que constrange até o truculento, o amor que constrange até o violento. Deus abençoe, boa semana, fica na graça do Senhor, viu? Deus abençoe, meus amados.